Suzane von Richthofen, ela que participou do assassinato dos próprios pais, já está fora da cadeia. A gente vai ver agora na reportagem do David de Tarso. Suzana von Richthofen deixou a penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, por volta das 5:30 da tarde desta quarta-feira, conforme a Secretaria de Administração Penitenciária. Presa desde 2002 por matar os pais, a Justiça concedeu progressão para o regime aberto. Por meio de nota, o Tribunal de Justiça informou que o caso corre sob segredo, mas confirmou que, em decisão da 2ª Vara de Execuções Criminais de Taubaté, foi concedido o benefício a Suzane após ser verificado o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Lei de Execução Penal. Suzane, o ex-namorado Daniel Cravinhos e o irmão dele, Christian, foram presos em 2002. Na época do crime, ela tinha 18 anos de idade. Inicialmente, Suzane tinha sido condenada a 39 anos e 6 meses de prisão, mas a defesa conseguiu, na justiça, diminuir o tempo na cadeia ao longo dos anos. Atualmente, a pena revisada de Suzane é de 34 anos e 4 meses, com término previsto em 25 de fevereiro de 2038. Richthofen conquistou o regime semiaberto em outubro de 2015 e passou a ter permissão para deixar a cadeia nas saídas temporárias. No fim de 2022, por exemplo, tinha sido a última vez que a acusada de matar os próprios pais passou o Natal e Ano Novo fora da prisão. Mas o Ministério Público já se manifestou sobre essa decisão da Justiça. De acordo com o MP, o exame psicológico feito em Suzane não seguiu critérios tão rigorosos. A promotoria solicitou um teste mais detalhado para conseguir mapear e identificar traços de personalidade dela. Ainda conforme o MP, na época não havia um profissional qualificado na região que pudesse realizar o teste com Suzane. Mas a juíza que cuida do caso já entendeu que não é necessário o exame criminológico e determinou que Suzane fique livre. Que coisa, hein? Doutora Ivana, conta um pouquinho pra gente como é que foi na época esse trabalho da senhora. Pois é, né, Vitor? Eu era juíza corregedora do Departamento de Inquérito Policial e na época da conduta criminosa, todos imaginavam que, na verdade, teria sido alguém que entrou na casa, então se discutia se era um latrocínio, se era um furto seguido de morte. E o DHPP adotou, inclusive o doutor Marzagão, lembro como hoje, era o delegado responsável. E eu lembro que durante a noite foi feito o enterro, a polícia acompanhou o enterro. E durante a noite, umas 3 horas da manhã, a polícia, via CEPOL, né, o juiz fica de plantão, me ligou dizendo que estava representando pela prisão temporária dela e dos dois, e que ela tinha confessado o crime. Impossível. Foi até a minha casa, na época não existia tecnologia, era tudo pessoalmente, o delegado ia lá, e de fato, no interrogatório dela, ela confessou o crime, os outros dois, os Cravinhos, os irmãos Cravinhos, também confessaram. E nós determinamos, com a manifestação do Ministério Público, a decretação da prisão temporária dela por 30 dias, já que era um crime de homicídio. Desde então, ela foi processada, julgada, condenada a 38 anos de reclusão, cumpriu a pena até 20 anos e agora ela está em regime aberto. E o que a senhora achou dessa decisão? Ela tem condições dessa volta à vida em sociedade? Sobre o processo a gente não se manifesta, mas teoricamente, dentro de todos os processos, e nós julgamos isso no nosso tribunal, a progressão de regime é um ponto importante no cumprimento da pena. No Brasil não existe prisão perpétua, não existe pena de morte, não existem penas corporais. E, logicamente, dentro do sistema de justiça, nas execuções penais, o preso, até porque ele tem que ter uma motivação para ir cumprindo a pena dele, imaginar que um dia ele vai sair, ele vai cumprindo a sua pena por partes, primeiro em regime fechado, depois ele vai para o semiaberto e depois ele vai para o aberto, até que ele cumpra a pena inteira. Ela, pelo que a gente acompanha, inclusive pela própria imprensa, ela é uma presa que se comporta bem, né? Ela é uma presa que trabalha, que estuda, ela não se envolve em rebeliões. Então é uma presa que foi cumprindo, as determinações do juiz de execução, da fase de execução. E normalmente, quando o preso vai cumprindo as fases, ele vai progredindo, que é mais ou menos o que a gente percebe que ela passou a progredir em regime aberto agora. Ela vai ficar pelo menos uns 12 anos em regime aberto. É muito comum também. Como é que é o regime aberto, doutora, para quem não está familiarizado? O regime aberto, ela vai poder trabalhar durante o dia, ter as regras, estudar,
e durante a noite, finais de semana e feriado, ela se recolhe na casa dela. É esse, né? Até porque se ela for encontrada à noite, numa festa, bebendo, ela pode ser recolhida de novo e a ela ser efetivado o que a gente chama de regressão. Então, ela está cumprindo pena, entretanto, ao invés de estar dentro do sistema prisional, ela vai poder trabalhar, estudar durante o dia, à noite, sábados, domingos e feriados, se recolher. Se ela se envolver em qualquer outra conduta, isso serve para qualquer preso que está em regime aberto, ele pode ser recolhido e, eventualmente, o juiz regredir, ou seja, determinar que ela volte, por exemplo, para o semiaberto e continue cumprindo a pena dela aí dentro de um sistema prisional.